Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências, mas antes de dar início, vamos, como é de costume nosso, corrigir as atividades passadas na aula anterior, certo? Na primeira questão, tinha 3 perguntas. Primeiro, para que serve o sistema reprodutor? E para que serve? É responsável por proporcionar as condições necessárias e adequadas para a nossa reprodução. A segunda pergunta dizia, quais são eles? Que são quais? O masculino e o feminino. Agora, dê exemplos de órgãos que constituem cada um deles. No caso do masculino, quais são os órgãos? Pênis, testículo, epidídimo, tubo deferente e uretra. No caso do feminino, vagina, ovários, útero e as tubas uterinas. Na questão 2, a alternativa correta é a alternativa E. Terceiro dizia o seguinte, explique o sistema endócrino e dê exemplos de glândulas endócrinas. Bem, sabemos que o sistema endócrino é o conjunto de glândulas que vão ser responsáveis pela produção de hormônios que vão ser lançados no nosso sangue, percorrer pelo nosso corpo, até chegar aos órgãos-alvos, que são os órgãos que elas atuam. Exemplo de glândula seria a hipófise, a tireoide e as paratireoides, o timo, as glândulas suprarrenais, pancreática e as glândulas sexuais. Na quarta questão, a alternativa correta é a alternativa C. Quinta questão. O que é adolescência? O que é puberdade? E cite algumas alterações corporais que ocorrem durante a puberdade. O que é adolescência? A adolescência é o período da vida que vai entre os 10 aos 20 anos. E puberdade é o processo que vai conduzir o nosso corpo à maturidade sexual, tornando nós capazes de se reproduzir. Exemplos de alterações corporais seria a aceleração no crescimento, o desenvolvimento das características sexuais, intensificação da atividade hormonal, amadurecimento dos testículos e ovários e a aquisição da capacidade de reprodução. Agora que já concluímos a correção, vamos para a nossa aula de hoje, que são os seres vivos e adaptações e os processos reprodutivos de plantas e animais. Primeiramente, vamos entender quais são as principais características dos seres vivos, o que determina ele ser um ser vivo. Os seres vivos eles apresentam características gerais que permitem diferenciá-los dos seres não vivos. Costumamos ouvir que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Entretanto, existem características e funções fundamentais que, em conjunto, vai definir aquilo que chamamos de vida. Vamos descrever 12 características que permitem identificar um ser vivo. A primeira delas é a organização celular. Todos os seres vivos são formados por células. Eles podem apresentar uma célula, que são os seres chamados de unicelulares, e podem apresentar várias células, que são os seres chamados de pluricelulares. As células são estruturas altamente organizadas e funcionam coordenadamente. Eu trouxe alguns exemplos para vocês observar. Eu trouxe alguns exemplos, trouxe um exemplo de célula animal e um exemplo de célula vegetal. As principais partes de uma célula são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dentro do citoplasma, existem diversas organelas, que são responsáveis por várias funções, que eu não vou explicar nessa aula, porque vai ter uma aula específica de células, então eu só vou fazer o básico. Quais são essas organelas? Tem o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, ribósomos, lisósomos e centríolos. Esses são as principais organelas constituídas na célula animal. Na célula vegetal, existem também organelas, porém tem uma organela que tem na célula vegetal que não tem na célula animal, que é o cloroplasto. O cloroplasto é o que dá a pigmentação verde às plantas. Mas vai ter também núcleo. No lugar de centríolos também, nas plantas vão ter vacúolos, que tem a mesma função. Mitocôndrias, ribósomos, lisósomos, retículo endoplasmático liso e rugoso e o complexo de Golgi também se repete na célula vegetal. Outra diferença que caracteriza a célula vegetal é a presença de parede celular. A célula animal não tem parede celular, mas a vegetal tem. A segunda característica é a composição química.
Os seres vivos são formados por uma junção de elementos químicos, chamados de bioelementos ou elementos biogênicos, que vão constituir a matéria viva. A tabela periódica agrupa 118 elementos químicos conhecidos e destes os principais são carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, pois são os bioelementos primários. Aqui está na imagem a tabela periódica, para vocês observarem. E vamos agora para a terceira característica de um ser vivo, que é o seu metabolismo. Todos os seres vivos apresentam metabolismo, que corresponde à junção de todas as reações químicas interligadas dentro de um organismo. O objetivo do metabolismo é controlar a energia e os recursos materiais para suprir as necessidades de um ser vivo. As diversas reações em uma célula fazem com que ela se mantenha viva, com a capacidade de crescer e se dividir. Quarta característica é o crescimento e o desenvolvimento. Os seres vivos eles crescem ao longo da vida, aumentam o seu tamanho. Consequentemente, o número de células do organismo também vai aumentar. Então, o crescimento e o desenvolvimento seguem padrões que envolvem genética, que envolvem hormônios, nutrição e metabolismo. Agora, vamos falar um pouco da reprodução. Nessa reprodução, eu vou me aprofundar um pouco, porque é a área mais importante que classifica o ser vivo. Então, a gente vai ter que aprender bastante sobre ela. Bem, sabemos que os seres vivos são capazes de se reproduzir e aumentar o número de componentes na sua espécie, através de seus descendentes. Essa capacidade de se reproduzir, de reprodução, pode ocorrer de diferentes maneiras, dependendo de cada organismo. Os seres unicelulares, aqueles que eu falei no início, que contêm uma célula, eles duplicam o seu material e dividem-se, originando células novas a partir de uma célula mãe. Já os seres pluricelulares, aqueles que têm bastante células, apresentam células especializadas de reprodução, que são chamadas de células germinativas reprodutivas. Então, a reprodução do ser vivo pode ser classificada em sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, consiste na união de gametas, ou seja, vai ter um gameta masculino e um gameta feminino, que vão se unir formando o zigoto, que dará origem a um novo ser vivo. Já na reprodução assexuada, esse A que vem de negação, vai ser ocorrendo a partir de sem a participação de gametas, ou seja, não vai ter um gameta masculino e um gameta feminino para se misturar formando um novo indivíduo. Não vai ter mistura de material genético. Nesse processo, uma célula ou um grupo delas vão se desprender do corpo de um ser vivo, dando origem a um novo indivíduo. A gente vai ver mais isso aí no decorrer da aula. Vamos começar pela reprodução das plantas. A reprodução das plantas pode ser de forma sexuada ou assexuada. Vai depender da espécie. As briófitas, por exemplo, sua reprodução ela pode ser tanto assexuada como sexuada. A maioria das espécies de briófitas são dioicas, ou seja, há plantas femininas e há plantas masculinas. Mas também existem algumas espécies monóicas, isto é, hermafroditas, que uma planta daquelas, ou seja, vão ter os dois sexos, tanto masculino como feminino. A reprodução sexuada, no caso das briófitas, é dependente da água, que vai transportar os anterozoides, que são os órgãos reprodutor masculino, até a planta feminina, ou seja, são os gametas masculinos. Como é que acontece essa reprodução das briófitas? Como eu falei, os anterozoides lançados na água vai entrar em contato com o gameta feminino, dando origem a uma nova planta. E também da forma assexuada, a planta já evoluída vai soltar esporos, como está na imagem na parte de baixo, e esses esporos que vão ser liberados por essa planta vai gerar também novos indivíduos. Então, o processo pode ser sexuado e assexuado. As pteridófitas. A reprodução das pteridófitas pode ser também de forma sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, vai ocorrer o fenômeno chamado de brotamento. Já vou explicar o que é isso.
Enquanto na fase assexuada vai depender também da água para encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Como é que acontece? Na forma assexuada, a planta vai liberar esporos, e esses esporos vão entrar na superfície terrestre, dando origem a uma nova pteridófitas. No caso sexuada, como é o exemplo também das briófitas, vai ser através da água que o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, dando origem ao novo ser. Um detalhe das pteridófitas é que em suas folhas existem células que são chamadas soro. Esses soros é que vão soltar os esporos e vai germinar no solo. Essa é a fase assexuada das pteridófitas. As gimnospermas, a estrutura reprodutiva delas é um grupo chamado de estróbilo, que vai possuir se ela é masculina ou se ela é feminina. Ou seja, os estróbilos femininos são conhecidos como pinhas. Como é que funciona o estróbilo? Tá lá, ó, parece uma pinha realmente. Tem o estróbilo feminino e tem o estróbilo masculino. São responsáveis por produzir um novo ser, ou seja, uma nova planta. No caso das angiospermas, a flor é a estrutura reprodutiva das plantas. O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. O fruto vai servir para proteger a semente, que é o que vai dar a origem a uma nova planta. A reprodução das angiospermas depende da polinização, que representa o quê? A transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Tá aí, ó, o exemplo, ali está a flor. Na flor vai ter lá a fruta, e esse fruto vai guardar as sementes, pois essa semente é o que vai servir para a reprodução da nossa planta. Agora vamos falar um pouco da reprodução dos animais. Na maioria dos animais, a reprodução é sexuada. Os animais, assim como todos os seres vivos, são capazes de se reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos de sua espécie, permitindo que elas continuem a existir. A reprodução dos animais, como eu disse, pode ser assexuada também e sexuada. A maioria são sexuadas. Mas no caso da reprodução assexuada, uma célula vai se desprender do corpo do animal e se desenvolver formando um novo ser vivo, como acontece com algumas plantas. Sexuada vai ser a união de duas células, como a gente já sabe, uma masculina com uma feminina, que é a chamada de gametas. Vai ocorrer em todos os grupos de animais, até mesmo naqueles que são assexuados, certo? Eles vão, como é o exemplo de esponjas, selenterados, equinodermos, eles vão possuir as duas formas de reprodução. Vamos agora dar alguns exemplos de reprodução assexuada. O primeiro exemplo é a fragmentação ou regeneração, ou seja, o novo indivíduo é formado por fragmentação a partir de um pedaço que se desprendeu, ó, como é aí na imagem, está lá, ó, esse ser vivo, ele vai ser dividido em 4 partes e cada uma daquelas partes vai dar origem a um novo indivíduo. Então, ela ocorre em esponjas, em alguns plateumintos, como é o caso da imagem, como as planárias, e em alguns equinodermos, como também a estrela do mar. Sabemos que quando a gente divide a estrela do mar, cada partezinha dela vai dar origem a uma nova estrela. A outra maneira é o brotamento. Vão formar no corpo de indivíduos adultos brotos, que depois vão se desprender e dar origem a novos indivíduos. Ocorrem em esponjas, como você vê aí abaixo, tá vendo? Cresceu lá um broto na esponja, esse broto cai, entra no solo e dá origem a um novo indivíduo. Também pode acontecer por gemulação. Ocorre a formação de estruturas chamadas gêmulas quando o ambiente está muito alterado. Dessa forma, quando o ambiente volta ao seu estado normal, elas vão se desenvolver e formar novos seres vivos. Ocorre em esponjas e selenterados. Agora, vamos dar exemplos de reprodução sexuada nos animais. Pode acontecer entre indivíduos de sexos diferentes, ou seja, machos e fêmeas, que é o caso da maioria dos animais. Ela também pode ocorrer entre indivíduos que possuem os dois sexos, aqueles indivíduos hermafroditos. Um exemplo, a minhoca, que é um exemplo de animal hermafrodita, ou seja, vai ter os dois sexos. Ela vai se autorreproduzir.
A fecundação, ou seja, o encontro entre os gametas, pode ocorrer em ambiente externo e em ambiente interno, ou a partir, no caso do externo, é no meio ambiente, no caso do interno, é a partir do contato corporal entre os animais, entre esses seres. Além disso, na reprodução sexuada, os novos animais podem se desenvolver, nascer a partir de ovos e dentro do corpo dos seus pais, geralmente da fêmea, que são os animais conhecidos como vivíparos, e os que precisam de um ovo, ovíparos. Depois de nascidos, os filhotes são bem parecidos com os adultos de sua espécie, porém de tamanho diferente, vão nascer pequenos, dizendo que eles vão ter um desenvolvimento direto, ou seja, quando eles nascem com características de seus pais e vão se desenvolvendo, esse desenvolvimento é chamado de desenvolvimento direto. Falamos que uma espécie de animal que tem um desenvolvimento indireto é quando os filhotes não se parecem nem um pouco com os adultos na sua origem, como é o caso do sapo, e passam por mudanças corporais, como acontece com sapos, com borboletas, com mariposas, com largatas. Eles vão passar por algumas etapas antes de se tornarem animais com asas, como é o caso da borboleta. A sexta característica que determina um ser vivo é a sua hereditariedade. O que é a hereditariedade? Ela pode ser definida como a capacidade de transmitir informações genéticas entre os indivíduos de uma mesma espécie, para que suas características sejam mantidas de uma geração para outra. Sim, e essas informações, como é que são transmitidas? Elas são transmitidas através de genes, ou seja, unidades funcionais da hereditariedade, que vai consistir em fragmentos sequenciados de DNA. A sétima característica é a nutrição. Todo organismo vivo precisa se alimentar para poder adquirir nutrientes e energia necessária para a sua sobrevivência. De acordo com a nutrição, os seres vivos são classificados em autótrofos e heterótrofos. Os seres autótrofos conseguem produzir o seu próprio alimento. Já os seres heterótrofos são nutridos a partir de outros seres vivos, retirando suas moléculas orgânicas. Outra característica é o processamento de energia. O ser vivo precisa de uma fonte de energia para poder sobreviver, para poder realizar suas atividades celulares. As células precisam de energia. Então, a respiração celular é uma reação química que vai ocorrer dentro das células. Vai ser responsável por liberar a energia absorvida através da alimentação, ou seja, da ingestão de alimentos. Outra característica é a irritabilidade. Todo ser vivo é capaz de reagir a estímulos, detectar alterações no meio ambiente e também essa característica chama-se irritabilidade. São respostas aos estímulos recebidos, podendo ser positivas, quando a resposta é dada em direção a um estímulo, mas também podem ser negativas, quando o ser se afasta de alguma coisa que foi detectada. A décima característica é o movimento. Os seres vivos são capazes de se movimentar, sair de um local para o outro, mudar sua posição. Por exemplo, os animais podem percorrer distâncias a se locomoverem e as plantas se curvam em direção ao sol. Então, esse movimento pode ser perceptível pela movimentação externa, como é no caso da reação aos estímulos, mas também pode ocorrer com as estruturas de dentro do próprio organismo. Por isso, o movimento é necessário para a manutenção da vida e determina outro fator de um ser vivo. O 11º é a homeostase. A homeostase vai ser interpretada como o estado estável. É o mecanismo que vai garantir as condições internas, por dentro, necessárias para o funcionamento do organismo. E a temperatura é um exemplo, a concentração de substâncias químicas e também fatores regulados nos seres vivos, que é o caso de quando uma temperatura se concentra, as substâncias químicas vão regular o ser vivo. Então, essa homeostase regula a temperatura e a concentração de substâncias. E a 12ª e última característica que vai definir o ser vivo é sua evolução e adaptação. A evolução biológica faz parte da adaptação do ser vivo. O ser vivo ele pode se passar por um processo de
modificação, ou seja, de mudanças, para poder ajudá-lo a sobreviver em determinado ambiente e dar continuidade à sua espécie. Então, a evolução ela está relacionada com a diversidade de seres vivos em um processo de desenvolvimento a partir de um ancestral, ou também por seleção natural. A adaptação pode ser vista como uma estratégia de defesa para a manutenção de espécies, como é o caso da camuflagem. Animais que eles se camuflam, um exemplo é o camaleão, ele fica de acordo com o ambiente que ele está. Se ele estiver num ambiente verde, ele fica verde. Se estiver num ambiente amarelo, ele fica amarelo. Ou seja, ele usa essa camuflagem, esse tipo de adaptação para manter-se vivo, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.